E hoje eu escolhi para fazer para vocês uma torta integral de Bauru. Ela é feita com farinha de aveia. Ao invés da farinha de trigo, nós vamos utilizar a farinha de aveia. Oi, gente! Eu sou Maria Cláudia, sou nutricionista clínica e eu sou uma apaixonada por receitas. E hoje eu escolhi para fazer para vocês uma torta integral de Bauru. Ela é feita com farinha de aveia. Ao invés da farinha de trigo, nós vamos utilizar a farinha de aveia. E ela é muito fácil de fazer. Prestem atenção nos ingredientes. Para a massa, nós vamos precisar de farinha de aveia, ovos, azeite e sal. E para o recheio, presunto, mussarela, tomate, cebola e azeitonas picadas, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos pegar um bowl que você tem aí e nós vamos adicionar a farinha de aveia. Depois, nós vamos adicionar os ovos. De preferência, ovos caipira ou o ovo que você tiver em casa. Nós vamos adicionar o azeite. Na verdade, para a massa, você pode colocar ou azeite ou o requeijão light. Sempre o light, porque ele tem menos gordura, tá? Porém, para quem tem intolerância à lactose, essas coisas assim, prefira o azeite, um azeite extra virgem de oliva, que é melhor para nossa saúde. E aí, nós vamos adicionar um pouquinho de sal para dar sabor à nossa torta, tá bom? E vamos mexer. Pode colocar toda a mistura no liquidificador, tá? Mas não há necessidade. Eu acho que não há necessidade. É bom que a gente trabalhe a musculatura dos braços. Fica uma massa bem lisinha. Rapidinho a gente termina de mexer. Para finalizar, a gente coloca o fermento em pó. Até misturar tudo, até ficar uma massinha bem homogênea. Olha lá, ó, fica uma massa linda. E agora nós vamos para a montagem da nossa torta. Nós vamos colocar metade da massa em uma assadeira untada, tá bom? Então coloque lá metade da massa. Eu não vou untar a minha assadeira porque ela não precisa que seja untada, ela é esmaltada. Mas se você tiver uma assadeira de alumínio, unte a sua assadeira. Então vamos colocar metade da massa, espalhe na sua assadeira. E aí nós vamos colocar os ingredientes, tá? Nós vamos colocar presunto ralado, salpique o presunto ralado na sua massa, mussarela, eu fiz ralado, tá? Quem quiser colocar fatiado também não tem problema. E vocês podem também adicionar outros recheios, como filezinho de frango desfiado, um patê de atum. Aí vai do gosto de vocês. Cenoura ralada, milho, ervilha, o que vocês quiserem, tá bom? Nós vamos colocar o tomate, a cebola. E quem quiser pode colocar também alguns temperinhos, como orégano, por exemplo, tá bom? E aí a gente vai finalizar cobrindo a nossa torta com o restante da massa. Dá uma colher para me ajudar.
com bastante cuidado. Pronto. A nossa torta já está pronta. Agora é só levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus. E aí você conhece o seu forno. Aqui, uns 20 minutinhos ela já fica pronta, tá bom? Então vejam como ficou a nossa torta e vamos levá-la ao forno. Bom, pessoal, enquanto a nossa torta vai ficando pronta lá no forno, eu vou conversar com vocês um pouquinho a respeito dos ingredientes que eu usei para que essa torta fique uma delícia. Primeiro eu quero falar com vocês sobre a aveia. A aveia é um cereal integral, ela contém carboidratos, porém ela é muito rica em fibras solúveis e insolúveis, tá? E extremamente importante a ingestão de fibras na vida da gente. Por quê? O nosso organismo necessita de um indivíduo adulto de 25 a 30 gramas de fibra ao longo do dia. O que seria isso? Então, só para vocês terem noção, uma barrinha de cereal que você compra lá, que você vê rica em fibras e um monte de coisas lá na propaganda, tem 1 grama, 0,7, 0,8. Então, imaginem que o nosso organismo necessita de 25 a 30 gramas de fibra. Por isso, nós precisamos ingerir grandes quantidades de frutas e vegetais ao longo do dia. Então, precisamos de 3 a 4 porções de frutas ao dia e precisamos também de vegetais, né? Um prato cheio antes do almoço e antes do jantar. Mas ainda assim, nós não conseguimos atingir a recomendação de fibras que nós precisamos ao longo do dia. Por isso que nós incentivamos o consumo de cereais integrais, como aveia, linhaça, granola, farelo de trigo, farelo de aveia e vários outros que nós temos aí, chia, amaranto, quinoa. Então, sempre tenha o hábito de colocar nas suas refeições. Então, o dia que você for comer um iogurte, tomar um copo de leite, coloque 2 colheres de um desses cereais. Coloque na sua salada sementinhas de chia, de gergelim branco, gergelim negro e por aí vai. Use a sua imaginação, mas nós precisamos ingerir mais fibras. A nossa alimentação ocidental é pobre em fibras, portanto nós precisamos de colocar mais fibras na nossa alimentação. E eu, na minha prática clínica, eu já vi muitos pacientes diminuírem as altas taxas de colesterol na sua corrente sanguínea com o uso da aveia e outras fibras. Então, não deixe de ingerir fibras na sua alimentação. E aqui eu faço um adendo, porque se nós aumentarmos a ingestão de fibras na nossa alimentação, nós precisamos também aumentar a ingestão de água. Por quê? Porque senão o nosso intestino não vai funcionar. As fezes vão ficar endurecidas. As fezes só se formam na presença da água. Então não adianta aumentar consumo de fibra e não aumentar consumo de água. Necessitamos dos dois juntos. Mas vocês podem estar me perguntando qual a quantidade ideal de água que nós necessitamos ao longo do dia. Então, faça uma continha aí. Pegue o seu peso e multiplique por 35, ou seja, 35 ml de água por quilo de peso por dia. Você vai obter a quantidade de litros de água que você necessita para a sua alimentação, para se manter com o seu organismo saudável e hidratado. Outra coisa que vocês precisam saber a respeito da água, da ingestão de água, preste atenção na sua urina. Urina tem que ser clara. Se a sua urina está escura, é sinal de que o seu organismo está desidratando. Ele precisa de mais água. Combinado? Então, sempre que ingerir fibras, ingerir água. As fibras diminuem a absorção da gordura e do açúcar no seu sangue. Além disso, elas diminuem a incidência de vários tipos de doença, inclusive câncer, câncer de reto, cólon, e ânus. Então,
não tem por que não ingerir fibras. Por isso eu coloquei aveia na nossa receitinha. Além do mais, nós temos o ovo aí na nossa receita, que o ovo é considerado hoje um super alimento, ele não aumenta o colesterol sanguíneo, então abusem do ovo. É um alimento rico em proteínas, é um alimento que tem muitos aminoácidos e é um alimento barato, acessível para toda a população. Então abusem do ovo também. Coloquei o queijo mussarela também. O queijo é rico em cálcio. Nós necessitamos de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio ao longo do dia. Para vocês terem ideia, um copo de leite tem 240 miligramas de cálcio, então precisamos aí de pelo menos uns 4 copos de leite, e temos a questão da intolerância à lactose, tá bom? Então cuidem, além de ingerirem leites, tente ingerir queijos, iogurtes, que são os derivados do leite, para que a quantidade de cálcio do seu organismo fique correta. Combinado? O presunto é industrializado, podemos utilizar também o peito de peru ou um presunto magro, tá? E temos aí o azeite também, que o azeite é uma gordurinha boa que diminui a incidência de doenças cardiovasculares, ok? Tomem cuidado com a quantidade de azeite que vocês colocam na vida de vocês, porque o azeite, como eu já disse, é uma gordurinha muito boa, porém, usado em grandes quantidades, não vai ajudar o seu organismo. Independente da gordura, se o seu independente da gordura, 1 grama de gordura sempre terá 9 calorias, vindo essa gordura do óleo vegetal, do óleo animal, da banha de porco. Então, o azeite é bom, é muito bom, porém em quantidades regulares. Combinado? Bom, gente, nossa torta acabou de ficar pronta, tá saindo fumaça, queijo derretendo, fica uma massa muito leve, vale a pena vocês fazerem em casa, tá bom? Extremamente saborosa e saudável, que é o mais importante. Vejo vocês na próxima, até mais!